um lugar diferente que Deus ia mostrar. Assim foi Abraão. E talvez a gente pense que uma das maiores provações dele foi essa. Talvez a gente pense que a sua maior dificuldade, que ele precisou se despedir de Ismael. Foi difícil. Ele só tinha aquele filho no momento, e ele se despedir de Ismael. Foi uma das provações difíceis, queridos, para Abraão. Imagine, ele se despedir, no momento era seu único filho, porque ele não tinha ainda o filho da promessa. E talvez, querido, você pode me perguntar qual foi a sua maior provação. Foi quando ele descobriu que ele não deveria levar Ló, porque Deus mandou ele ir para uma terra diferenciada, mas ele não mandou levar Ló. E Abraão, meu pastor, levou Ló. Peço que os irmãos se liguem na palavra, deixem as suas Bíblias até abertas, mas se liguem na palavra que Deus essa noite está trabalhando. E talvez você pode me perguntar, evangelista, aleluias, glória a Deus, a maior dificuldade de Abraão, querido, estava dentro dele, meu pastor. Não foi essas três que eu falei, quando ele largou a casa de seu pai, quando ele deixou Ismael, e quando, querido, ele leva Ló com ele. A maior dificuldade de Abraão estava dentro dele, e a nossa maior dificuldade está dentro de nós, querido. Às vezes nós não entendemos, a nossa maior dificuldade está dentro de nós. E talvez você me pergunte, mas como? A dificuldade dele, queridos, estava dentro dele, porque ele tinha tudo, e ele tinha ali um servo chamado Damasceno, que tomava conta de tudo. Mas Deus já tinha feito promessa a Abraão, presbítero Robson, e ele ali não estava crendo nas promessas, porque o tempo estava passando, e ele disse, pastor, eu vou deixar tudo para o meu servo Eliezer Damasceno. Ele disse que ia deixar tudo, mas Deus já tinha feito promessa. E quando Deus faz promessa, meu pastor, Deus não volta atrás. Você pode, querido, até voltar, mas Deus não volta. Uma vez ungido, ungido para sempre. Porque o homem dá uma coisa e toma, mas Deus não. Uma vez ungido, eu conheço pastores que não estão mais na casa do Senhor, que estão distantes, mas Deus ungiu e acabou, querido. O homem toma, mas Deus não toma, não. Deus é Deus. O homem promete, e ele, querido, para dar é dificuldade, e estava dentro dele a sua maior dificuldade. E ele olha para o corpo, evangelista José, e ele vê o corpo dele que já não podia mais gerar. Imagine, ele já estava ficando velho e não podia mais gerar filhos. A esposa dele também passou tempo, não podia gerar mais filhos. E ele olha e o tempo passa, e as promessas de Deus, cadê? Porque a gente pensa que as promessas de Deus, presbítero Robson, a gente vai descer o olho agora, e agora mesmo vai receber, não é assim não. Tem um tempo e tem a hora, porque, aleluias, glória a Deus, o pastor fala muito bem aqui, que ele passou muito tempo como obreiro, ele pensou que ia ser obreiro eternamente, ele é obreiro eternamente, mas ele jamais ia imaginar que um dia ele ia ser pastor, porque ele estava lá e estava esquecido. E muitas das vezes é assim. E a maior dificuldade dele foi essa, estava dentro dele. E ele diz que ele vai deixar tudo dele para o servo dele, Damasceno. Mas Deus, querido, lhe faz promessa, aparece um anjo. E Deus lhe faz promessa. E ele não crê nas promessas de Deus. Mas Sara, a esposa dele, todos já sabem. Sara, a esposa dele, adianta o lado das promessas de Deus. Sara adianta, ela chama a serva dela para deitar com o seu marido, para ali, querido, formarem ali para ter um filho. E quantas das vezes a promessa vem, presbítero, e a gente adianta. Se Deus lhe deu, espere. Se Deus lhe deu promessa, espere que vai acontecer. O tempo nosso não é o tempo de Deus, e muita gente tem pensado que seu tempo é o tempo de Deus. Deus nessa noite Deus está renovando promessa. Obreiro Claudemar, Deus está renovando promessa essa noite, em sua vida, na minha vida. Só você crê, não espere não, aleluia, glória a Deus, que as promessas de Deus vão acontecer. E ele, querido, já não estava mais crendo, mas ele, querido, ele se deita e pede que a serva falou. E ali tem um menino chamado Ismael.
que todos pensavam que era o da promessa, porque não tinha como Abraão mais gerar filhos, não tinha como mais Sara ter filhos, queridos, porque já tinha ali acabado todas as suas forças, não tinha como aos olhos materiais, mas aos olhos espirituais, querido, Deus muda. Quando você pensa que não tem jeito, Deus diz: tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Deus está falando essa noite com você. Se é aquele processo você acha que não tem mais jeito, Deus está falando: tem jeito, porque eu vou agir. Aleluia, glória a Deus. E agindo Deus, quem impedirá? E ele começa a ensinar, querido, tudo a Ismael. Ele começa a ensinar tudo. Começa a ensinar. Ismael já estava se achando, porque ele sabia que ele ia tomar tudo conta. Evangelista José, ele pensou que ia tomar conta de tudo e já estava sendo ensinado. Mas quando você, querido, não espera, é assim que Deus faz. Quando a gente já está que não tem mais jeito, já esqueceu, Deus chega, querido. Quando muita gente está com ansiedade no coração, Deus não trabalha na ansiedade. É por isso que muita gente não recebe nada para o litoral, porque está com ansiedade. Deus nessa noite, Ele está tirando, arrancando a ansiedade do seu coração. Ele está transformando, arrancando a ansiedade. E Ele começa a ensinar aquele garoto, querido. E aquele garoto, queridos, com a mãe dele começa a criar problema. E ali, querido, a esposa dele, chamada Sara, ela fala com o marido Abraão para mandar aquele garoto e sua mãe embora, porque eles já estavam criando problema, porque ele não era filho da promessa. Sara que adiantou a promessa, querido. E durante 15 anos, meu pastor, ele ensina tudo a Ismael. E ali, queridos, foi difícil. Ele manda Ismael pelo deserto com a mãe dele chamada Agar. E ela vai pelo deserto. Durante 15 anos ele estava fora do altar. Preste muito bem atenção. E Deus, querido, mais uma vez vem 3 anjos e lhe faz a promessa. Aleluia, glória a Deus. Deus é aquele que renova a promessa. E Deus está renovando promessa em nossas vidas. O anjo aparece a Abraão mais uma vez e manda, querido. E o anjo aparece e fala com ele que o ano que vem, daqui um ano, a sua esposa abrasará o filho. E diz a palavra que ele deu risada, queridos. A esposa deu risada porque já não estava mais crendo. E o nome do menino passou a ser Riso, que significa Isaac. Aleluia, glória a Deus. Isaac significa risos, porque ele já não cria mais nas promessas de Deus. Quantos de nós já não cremos mais nas promessas? Pensa que vai ficar naquele lugar paralisado. E Deus está falando essa noite que Ele vai levantar homens e mulheres daqui deste lugar, querido, para ser pastores, querido, aleluia, glória a Deus, para ser até bispo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É daqui que vai sair, parece loucura, mas é daqui que vai sair, queridos, aleluia, presbítero, evangelista, bispo, vai sair desta localidade aqui, ó. A Bíblia diz para a gente profetizar aquilo que não existe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo, parece loucura, que daqui vai sair homens e mulheres, bispo, vão sair daqui para estar ensinando, aleluia, glória a Deus. E ali, queridos, passa 15 anos, e ele se dedica a deixar o altar mais uma vez. A pessoa do pastor, 15 anos ele ficou cuidando de Ismael, e ele já não estava mais no altar, não estava mais adorando a Deus como tem que adorar, não estava mais servindo a Deus como tem que servir. E Deus está falando essa noite com você, aleluia, presta muito bem atenção, igreja. É daqui, queridos, que Deus está derramando bênção, é daqui que vai sair, preste muito bem atenção. E ele já não estava mais ligando para isso. Já pensou, diácono Danilo? Eles já não estavam mais, não. 15 anos, e ele começa do zero de novo. Imagine, ele começa agora a preparar Isaac. Aleluia, glória a Deus. E ele começa a preparar Isaac, meu filho, para mais uma proposta de novo. Já reparou Ismael 15 anos, e agora deixa o altar, queridos. E tudo já vai 30 anos, ele começa a preparar Isaac, para Isaac assumir.
E ele já não estava mais no altar. Tem gente que Deus está falando que está deixando o altar distante. E essa noite, aquele que está fora do altar vai voltar de novo aqui no altar. Porque estava distante. Aleluia, glória a Deus. E o anjo, querido, lhe aparece pela terceira vez, meu pastor. Imagine, o anjo aparece pela terceira vez. E o anjo aparecendo, querido, é coisa, né? Vai surgir promessa, vai surgir, eu não sei, mas o anjo aparece e fala: pega seu único filho, aleluia, glória a Deus, e sacrifica. Imagine, será que quantos de nós aqui, queridos, tem coragem de sacrificar o seu único filho? E ele manda ali ele sacrificar o único filho dele, meu pastor. Já pensou? O anjo aparece mais uma vez. E ele fica sem entender. O anjo apareceu, querido. Muitas das vezes, querido, você desce a madrugada, Deus fala com você, mas você não quer fazer, porque o crente precisa passar pelo deserto. O crente que não passa pelo deserto não é crente não, porque diz a palavra de Deus, querido, que João Batista ele pregava no deserto, Claudemar, no deserto não tem nada. E como é que um homem desse vai pregar no deserto? No deserto não tem nada, não tem capim, não nasce nada. O deserto só é frio e quintura, não tem nada. E diz a palavra que as pessoas iam atrás dele. Deus está falando essa noite que precisa muita gente ir para o deserto. Mas como, evangelista? Aleluia, glória a Deus. É lá embaixo no deserto onde estão aqueles homossexuais, é onde estão a pessoa que está usando droga, é onde estão aqueles que estão distante de Cristo. Deus está falando para o Claudemar, é no deserto que Deus vai levantar crente. Porque se você não passar pelo deserto, você não é preparado não. Quem não desce para evangelizar não é preparado não. Só é preparado em quatro paredes, mas lá fora passa, querido, dificuldade. Deus está falando com a igreja essa noite para você se preparar, porque ele precisou primeiro, querido, se preparar. Porque quem não passa pelo deserto não se prepara não. E veio a palavra de Deus. E ele ali, querido, acorda bem cedo. Ele pega seu filho que já estava com 15 anos. Imagine, ele acorda bem cedo, meu pastor. Prepara o animal e bota tudo ali no animal. E pega 2 servos dele e vai com o animal para o monte, querido. Imagine, o filho estava indo para o sacrifício.